também, neste estilo de vida, há espaço e importância para momentos deliberados de instrução. Isso não tem nenhuma regra para isso. Pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez por dia. Eu, pessoalmente, recomendo a prática, porque eu conheço essa prática, eu tenho sido criado nesta prática, e eu tenho esta prática em minha casa, e eu tenho visto que é uma grande bênção, mas não é o único jeito de fazer. Tem várias formas. Eu vou compartilhar como eu aprendi, que é uma prática que é de mais ou menos 500 anos nas igrejas reformadas continentais. O eleitor Frederico, que mandou escrever e confeccionar o Catecismo de Heidelberg, ele praticava mais ou menos também este estilo que eu vou descrever para vocês agora. Eu recomendo que seja 2 ou 3 vezes por dia um culto doméstico bem resumido. Com as refeições, porque nós sempre estamos à mesa nas refeições. Pelo menos, antigamente, as famílias brasileiras almoçavam juntos, né? Mas com os ataques modernos, nós vemos que isso não acontece muitas vezes. Como homem de Deus, eu quero encorajar você, insista. Se não pode ser 3 vezes por dia, pelo menos uma refeição por dia, que a família esteja juntos. Não deixe seu filho pegar a comida e desaparecer no seu quarto para assistir televisão, não. Família que ora juntos, permanece juntos. Família tem que se sentar ao redor da mesa, comer, conversar, encorajar uns aos outros, se deleitar nas bênçãos de Deus e também abrir a palavra juntos. Então, nas refeições é um momento muito propício. Então, nós começamos a refeição orando, pedindo a bênção de Deus sobre a comida. E depois da refeição, nós abrimos a palavra. E de manhã nós lemos 7 versículos do livro de Provérbios. Porque eu tenho filhinhos bem pequenininhos, então eu não leio muitos. Mas nós decoramos. E varia. Alguns dias eu paro, eu explico, ou eu faço perguntas. O que significa isto? Por que Deus falou aquilo? E nós temos uma pequena conversa, instrução na vida, instrução aplicada para cada nível de idade, faixa etária. No almoço e no jantar, a mesma coisa, só que no almoço e jantar eu costumo ler, por exemplo, o Antigo Testamento, se for possível, um capítulo inteiro, especialmente quando é narrativa, é mais fácil para as crianças. Às vezes as crianças, papai, não pare, José está no prisão, o que vai acontecer? Leia o próximo versículo, por favor. Então, às vezes, é até lindo, porque eu digo aos meus filhos, não, tem que esperar até hoje à noite, no jantar, ou tem que esperar até amanhã, a gente vai continuar lendo. Mas nós tomamos, nem todos os dias, mas quando tem alguma coisa no texto, eu paro, eu pergunto, antes de começar a leitura, eu pergunto, o que nós lemos ontem? Onde estava José? Por que ele estava lá? Quem fez isso? O que ele estava pensando? Como ele reagiu? Aí nós fazemos revisão com os filhos. Aí depois nós continuamos com a leitura. Refeições também são momentos muito bons para catequese. Agora, catequese bem resumida, dependendo da idade dos filhos. Tem o catecismo infantil, tem o breve catecismo. Então, não é muito trabalho, meus irmãos. Não é. Nós que decoramos todos os nomes e todas as estatísticas dos jogadores da seleção brasileira e de outras seleções, nós podemos decorar algumas palavras do catecismo, facilmente. Então, é um momento bom para decorarmos, junto com os filhos, um trecho do catecismo. É um bom momento para cantarmos juntos também. A Bíblia nos manda cantar. Se alguém está alegre, que ele cante salmos. E o Espírito Santo não colocou isso lá na Bíblia só para colocar. É para a gente fazer. E olhando quantas vezes nós estamos cantando salmos, em nossa vida dia a dia, parece que a gente não tem muita alegria, não. Então, talvez nós podemos pensar sobre isso. E ter mais cântico. Eu me lembro da minha mãe, nós tínhamos a prática de cantar também nas refeições com a família, e assim os filhos aprendem os salmos, e os salmos ensinam muita coisa boa. Sabe que a teologia do livro dos Salmos é teologia muito boa, porque é Deus que escreveu. É diferente de muitos corinhos por aí, que tem muita teologia questionável. E minha mãe tinha uma vida difícil quando nós éramos crianças, provavelmente por causa de eu ser um dos filhos dela, e nós éramos difíceis. Ela trabalhava muito, ela tinha 8 filhos,
Ela teve vários também filhos que morreram na infância, antes e depois do nascimento. Então, ela tinha dificuldades. Lutava com depressão, às vezes. Ela lutava muito. Mas ela estava alegre no Senhor. Então, ela sempre estendia as roupas lá atrás e ela cantava salmos. Sempre. Quando ela estava triste também, ela cantava salmos para encorajar o coração dela e para mandar o diabo embora. Então, os vizinhos comentavam e perguntavam: como você sempre pode ser tão alegre? Então, até ela estava evangelizando. Quando da nossa casa tem um som de cântico alegre, então os nossos vizinhos vão perceber e vai ser um tipo de evangelização da nossa comunidade também. Nós também ensinamos aos nossos filhos a lerem a palavra e a orarem eles mesmos. Às vezes, nós podemos, quando os filhos são um pouco maiores, cada um vai ler um versículo, alguns versículos. Às vezes, também, certas vezes por semana, eu peço a cada filho que ele vai fazer uma parte da oração. É bem interessante o que surge dos lábios dos nossos filhos. Então, como cabeças dos nossos lares, nós podemos também ver onde está o nível espiritual do meu filho, o que ele está orando. E às vezes o Espírito Santo nos alegra quando nós vemos uma maturidade que nem sabíamos existia nessas palavras que saem dessas pequenas bocas. Então, isso é uma forma de fazer. Eu pessoalmente prefiro isto do que uma vez por semana fazer 1 hora, porque qualquer coisa, qualquer mudança nas atividades da semana, de repente, nós vamos ter que pular. Aí, pular de uma vez é mais fácil esquecer na outra semana e, de repente, aí tá, faz 6 meses que nós não tivemos esse culto doméstico. Se é uma prática regular, diário, então é difícil pular. Quando eu estou viajando, por exemplo, agora, minha esposa em casa está fazendo a mesmíssima coisa. Ela mantém a prática com meus filhos. Também tem momentos especiais na semana. No dia do Senhor, por exemplo, nós sempre citamos Salmo 122 juntos, de manhã. Então, isso faz parte do nosso culto doméstico no dia do Senhor, citando este salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os filhos decoram e falam juntos. Tem momentos especiais no ano, Páscoa ou Natal. Todo Natal, nas semanas anteriores do Natal, algumas pessoas caindo das cadeiras aqui, porque eu estou falando sobre Natal, mas o Senhor Jesus nasceu, e nós não sabemos qual é a data, mas durante os últimos 2000 anos, muitas igrejas de Cristo, nem todas, especialmente nem as igrejas puritanas, mas muitas igrejas do Senhor Jesus Cristo têm escolhido um certo momento no ano para lembrar do nascimento de Cristo. E já que o mundo pensa sobre o nascimento de Jesus em dezembro e entende tudo errado, nós gostamos de ir para a palavra de Deus nesta época, para entendermos corretamente o que aconteceu no seu nascimento. Então nós mandamos os nossos filhos decorar o capítulo inteiro que fala sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo lá em Lucas, para que até eles tenham condições de ver que as coisas lá no mundo não têm nada a ver com o seu nascimento. Também tem momentos especiais na vida. Cada vez que nós vamos viajar, nós já temos a prática de sentar com os filhos, de orarmos e também de citarmos juntos, decorados, o Salmo 121. Quando tem uma nova gravidez ou um nascimento de um novo filho, nós sentamos, oramos e lemos o Salmo 139. Mas são esses momentos especiais. Bom, eu vou encerrar perguntando como implementar todas essas coisas se tem barreiras e se tem problemas. Porque às vezes pessoas podem dizer, bom, minha esposa não quer fazer. Ela quer acabar com a refeição e ela quer sair para fazer outras coisas. Meus filhos não querem, porque não estão acostumados. Nesse momento, meus irmãos, como cabeça do seu lar, eu sugiro que é propício e correto e apropriado nós, homens, sermos homens bíblicos, que inclui assumir responsabilidade pelos nossos erros e nossas falhas. Então, devemos falar com nossas esposas e nossos filhos. Eu tenho errado. Eu tenho negligenciado o culto e a instrução nessa casa.
eu vou mudar isso. Eu vou parar de assistir televisão toda hora, eu vou ler bons livros, eu vou pesquisar na Bíblia e conhecer a Bíblia melhor, e juntos nós vamos nos deleitar também regularmente num culto doméstico, abrindo a palavra de Deus, cantando e também orando juntos. Então, me perdoem, esposa, me perdoem, filhos, porque papai pecou contra Deus e agora estou arrependido. Mas também devemos usar amor e paciência. Se nós mudamos de ideia de repente, nós não devemos impor sobre nossa família. Devemos orar e, de uma forma doce, começar a implementar essas novas práticas. Tem que ser algo natural. O culto doméstico tem que ser algo que nós somos assim. Isso faz parte natural daquilo que nós somos. Não deve ser algo forçado e artificial. Mas também, além de sermos sacerdotes, nos arrependendo e confessando o pecado, nós devemos ser reis. E nós devemos saber que minha casa é minha casa e eu respondo a Deus por tudo que acontece na minha casa. Quando eu estava sendo criado, meu pai tinha uma regra para qualquer pessoa, filhos ou hóspedes. Ele dizia o seguinte: você tem duas regras aqui na casa. Você vai comer o que minha esposa colocar na mesa. Não é restaurante aqui, não. Se ela colocou alguma coisa na mesa, você vai comer. E você não pede outra coisa. E você vai participar nos devocionais e nos cultos da família. Então, quando um tio descrente visitava, passava um dia com a gente, na hora de abrir a palavra, este tio desviado não queria saber nada da palavra, mas ele sabia, se eu estou na casa deles, eu vou sentar, eu vou respeitar, eu vou ouvir a Bíblia e vou participar. Eu não vou para outro quarto, não. Ele indo para outro quarto, meu pai vai dizer: veja bem, tio, o irmão, o cunhado, eu gosto muito de você, mas a regra é essa. Em nossa casa, nós servimos o Senhor. Se você não quer isso, tem hotel lá, na cidade. E você pode visitar, tomar um cafezinho e ir embora. Mas hospedado debaixo do meu teto, aqui, o que vale, o que rege, é o serviço do Senhor. Ele falou com amor, de uma forma correta e delicada, mas ele falou. E se fosse no final de semana, muitos de nós chega visita sábado à noite, visita descrente, domingo pela manhã, cadê a gente na igreja? Não, mas titia chegou, eu tenho que estar em casa com ela e eu tenho que ser um bom anfitrião. Então, Deus pode esperar. Deus é menos importante do que família, todo mundo sabe disso, não é? Jesus não falou isso. Todo mundo que esquecer de Deus para correr atrás de família e pai, mãe e filho, vai receber bênçãos e viver para sempre. Não é assim que Jesus falou? Jesus falou o contrário, não falou? Então, nós não abrimos mão da nossa fé porque tem parentes descrentes. Quando era um domingo, meu pai falava claramente: bem, eu não posso obrigar você a crer. Mas em nossa casa nós servimos ao Senhor. Se você quer ficar de sábado até segunda-feira, ficamos muito contentes. Mas na hora do culto, todo mundo vai. Também você. Você não fica em casa assistindo novela aqui, não. Eu e minha casa era o homem, sua esposa, seus filhos, seus servos e o estrangeiro que estava das suas portas para dentro. Todo mundo. É uma pequena sociedade, um pequeno reino. E você é o rei que tem que responder ao Supremo Rei. Os irmãos, eu posso falar muito mais, mas eu já fui além do meu tempo, então eu vou parar. O fim se aproxima, não somente o fim dessa palestra, mas o fim do mundo como nós conhecemos o mundo no seu estado atual. E no grande dia, nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. E Ele não vai querer saber quantas horas de televisão eu assisti ou quantos jogadores de futebol eu conheço por nome. Ele vai querer saber se eu cumpri meu ofício,
E que nós, pela graça do Senhor, tenhamos as condições para que possamos dizer o seguinte: eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Obrigado.